Nesse vídeo eu gostaria de te ajudar a ler a carta de Tiago. E para isso eu vou utilizar uma teoria chamada análise do discurso. A carta de Tiago é uma carta amada por muitos, e principalmente por conta dos seus fatores de praticidade. É uma carta prática. Existem muitos livros, muitos comentários já existem, e todos esses comentários são muito bons e oferecem uma exegese muito profunda. Nesse vídeo, eu gostaria de oferecer para você uma leitura partindo de uma teoria chamada análise do discurso. A análise do discurso parece muito com a exegese tradicional. Na exegese tradicional, nós analisamos frase por frase, partindo do texto grego, tentando encontrar então todo o argumento de uma carta. A análise do discurso também vai fazer isso, também tem esse objetivo de entender o discurso, de analisar o discurso. Mas para isso, ele parte do pressuposto que todo discurso tem coesão e coerência. Ok, tem coerência, eu consigo entender. Mas a coesão basicamente diz o seguinte: cada tópico, cada parte vai estar conectada uma com a outra. E alguém pode dizer, ok, mas a exegese já faz isso. Ou o estudo bíblico já faz isso. Sim, já fazem. Mas a análise do discurso ela vai oferecer aportes linguísticos. O que ela tenta te dizer é, eu tenho algo mais objetivo em termos sintáticos, morfológicos e discursivos para te oferecer, para que você veja essa coesão, essa relação de temas de uma forma mais objetiva. Nesse vídeo eu não vou oferecer para você uma teoria do que é análise de discurso, como é feita. Meu objetivo é te apresentar uma leitura já de resultados aplicados na carta de Tiago. Para isso, meu primeiro ponto é o capítulo 3, a sabedoria do alto, a sabedoria de baixo, formam assim o clímax discursivo de toda a carta. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo onde o autor ele tenta provar via linguística de que sim, o tema da sabedoria do alto no capítulo 3 é o clímax dessa carta. Entretanto, esse clímax é nos oferecido em termos de polaridades, em termos de opções. Ou seja, a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo. Já que o clímax do discurso nos apresenta esses dois caminhos, isso nos dá meio que uma pista para entender as opções que Tiago te dá ao decorrer da carta, que geralmente são opções polares, ou isso, mas aquilo. Não por esse caminho, mas faça isso. Ou seja, quando ele coloca duas opções e nós temos o clímax do discurso em vista, essas duas opções parecem sempre se encaixar na sabedoria do alto e na sabedoria de baixo. Por aqui é a sabedoria de baixo, por ali é a sabedoria do alto, e assim por diante. E aí quando nós vamos para o início da carta, e aí lembre-se que geralmente, logo na introdução da carta, os autores eles gostam de colocar os temas, os principais temas que eles vão trabalhar ao decorrer do discurso. Nós vemos isso nas cartas petrinas, joaninas, nas cartas de Paulo. Em Tiago não é diferente. Nós observamos que no capítulo 1, os temas que ele vai trabalhar já estão lá. O tema da sabedoria, o tema da aprovação, o tema da riqueza, da pobreza, da fé, da tentação e assim por diante. Então todos os temas, os tópicos que Tiago vai trabalhar já estão no capítulo 1. A pergunta que nós devemos fazer agora é como Tiago relaciona esses tópicos no capítulo 1, porque assim a gente vai entender como esses tópicos estão distribuídos em toda a carta. E no capítulo 1, uma coisa emerge, que é a questão da provação. Essa palavra ela aparece aí algumas vezes logo no início da carta. Algumas traduções colocam tudo tentação, as 3 vezes traduzidas como tentações. Outras traduções fazem uma divisão, provação no início, tentação no final do capítulo 1. E faz sentido isso, porque no início é nos apresentado algo mais positivo acerca das provações. No versículo 18 é nos oferecido algo mais negativo, que ele vai chamar de tentação. Entretanto, perceba que aqui eu já tenho 2 opções. E aí com o clímax na nossa mente, uma opção relacionada à sabedoria do alto e uma outra opção relacionada à sabedoria de baixo. Em uma eu vejo provações com alegria e a outra eu digo que eu estou sendo tentado por Deus. Uma é o que a sabedoria do alto faria, outra é o que a sabedoria terrena faria. Entretanto, não perca de vista, nós estamos tentando conectar os assuntos. No capítulo 1, o assunto da sabedoria emerge porque o autor, ele basicamente diz o seguinte: olha, eu estou dizendo para vocês olharem com alegria as provações, mas nem todo mundo vai olhar assim. Então, no verso 5, ele diz, peça a Deus sabedoria. Então, a sabedoria é para olhar o que está acontecendo do ponto de vista da provação. Mas sem sabedoria, e aí é que vem o ponto, essas provações, esse olhar para o que está acontecendo do ponto de vista divino com motivos de alegria, ela some e outras coisas aparecem,
que são as tentações, que são as questões do coração, que são os pecados do coração. Isso então nos leva a resumir da seguinte forma: quando as provações chegam, eu devo pedir sabedoria a Deus, porque senão eu vou cair em tentação. E mesmo que eu peça sabedoria a Deus, essas tentações sempre estarão lá, porque sempre nas provações existirão tentações. E é com a sabedoria do alto que eu vou tanto enfrentar as minhas provações com alegria, como enfrentar as minhas tentações com sabedoria. Isso nos leva ao versículo 19 do capítulo 1. E eu entendo que se o capítulo 3 é o clímax do livro, aquilo que é o tópico principal, sabedoria, o versículo 19 do capítulo 1 é como se fosse uma chave que abre todo o livro para nós, a relação de todos os tópicos de uma vez. No versículo 19, ele começa com um aspecto retórico de um imperativo, que é um imperativo que não chama eles a praticar alguma coisa material, alguma obra, mas, ao contrário, a pensar, saibam isso, tenham em mente isso. E ele oferece uma frase que no judaísmo era entendida como uma vida marcada de sabedoria. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Esse era o resumo do que era uma vida de sabedoria em frente às dificuldades da vida. Entretanto, esses 3 tópicos são justamente os tópicos que Tiago vai trabalhar ao decorrer da carta. Por exemplo, seja tardio para falar, capítulo 3, tardio para irar-se, capítulo 4, que é o sentir, que são os conflitos, o irar-se contra o outro, e esteja pronto para ouvir, que é o capítulo 2. Desses 3, o ouvir é o mais complicado para a gente entender, tendo em vista que o autor vai falar não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes. Alguém pode logo olhar a carta de Tiago de uma forma extremamente legalista aqui. Pratique a palavra, e ele está só te dando algo externo. Faça boas obras. Mas quem lê assim perde um ponto importante na carta, que é quando no verso 22, 23, 24, ele vai dar um exemplo de um homem que se olha no espelho, e ele está de frente do espelho. A questão não é que ele não se olha no espelho, ele olha, mas a questão é que ele esquece. E do judaísmo, o tema do esquecimento é importante porque ele é o tema da falta de compromisso do coração. Deus tinha ordenado ao povo judeu a nunca esquecer dele, porque o esquecimento prova de que algo idólatra entrou no coração. O povo está agora com compromisso com outros deuses. Em outras palavras, quando Tiago nos diz, olha, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes, por que existe a falta de prática? Não é porque não ouviu, é porque falta um compromisso no coração. É porque existe um compromisso com outras coisas, que é o início do capítulo 2, que é com a glória dos homens. Mas o nosso compromisso tem que ser com Deus. E aí é a partir do verso 14 do capítulo 2 que ele vai dar o exemplo de Abraão, que ele vai dar o exemplo de Raabe, um compromisso que obedece, confia e obedece. Então esses 3 temas, o ouvir, o falar e o sentir, eles já são nos apresentados no verso 19. O ponto de Tiago basicamente é esse então. Em todas as provações também enfrentaremos tentações. As tentações elas podem ser resumidas em como nós vamos sentir relacionado com o outro, e como nós vamos falar também relacionado com os outros, e como nós vamos ouvir relacionado com Deus e o nosso compromisso com Deus. Nós vamos ser tentados durante as nossas provações nessas 3 áreas. Mas nós precisamos pedir sabedoria do alto, para passar com a sabedoria do alto, não com a sabedoria de baixo. Porque só o que a sabedoria de baixo produz é falta de compromisso. Capítulo 2 o uso da fala de uma forma inapropriada. Capítulo 3 são os conflitos do coração. Capítulo 4, e ele junta tudo isso e dá um resumo no capítulo 5, relacionando todos esses temas com a sabedoria do alto. Então perceba, é uma carta belíssima, e é uma carta que, quando nós trabalhamos por análise de discurso, nós vemos que existe uma coesão, uma coerência maravilhosa. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenha lhe ajudado a lançar aí uma sementinha de amor por essa carta e também te ajudar a ler ela nos teus estudos, no teu devocional, com a tua igreja. Diz aqui qual é o tema dessa carta que você quer saber mais e aí já fica uma sugestão para os próximos vídeos. Então é isso, até logo, nos vemos por aí.